Dois carros despencam do quarto andar de um edifício garagem no bairro do Comércio, em Salvador. Rodoviários de empresa de transporte metropolitano paralisam as atividades e passageiros indignados fazem protesto na estação Mussurunga, em Salvador. Ah, palhaçada, amigo. Tem que fazer protesto? Tem. Eu moro aqui, em Mussurunga, mas tenho que ir trabalhar em Camaçari. A gente se revoltou hoje para ver se chama a atenção de alguém para resolver o problema. Moradores de mais de 20 condomínios da capital protestam contra a cobrança do IPTU, com valores diferentes em apartamentos dentro do mesmo prédio. No futebol, Vitória e Bahia fazem o primeiro clássico da temporada para um público limitado, a 1.500 pessoas no Barradão. E o dia de homenagens à Rainha das Águas. Inaê por cima do mar, prateou por cima do mar, Mariô. Esses e outros destaques desta quarta-feira, 2/2 de 2022, você confere agora aqui no BATV. Olá, boa noite. Dois carros despencaram do quarto andar de um edifício garagem hoje à tarde, no bairro do Comércio, em Salvador. O manobrista ficou ferido e o trânsito ficou travado na região. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, quando o homem que manobrava esse carro branco bateu em um veículo que estava estacionado e os dois automóveis acabaram caindo do quarto andar do edifício. O dono do carro preto ouviu o barulho e só depois soube que um dos veículos era o dele. Ele foi tirar esse carro branco e aí não sei se ele passou mal alguma coisa, aí ele arrastou, porque a garagem é assim, né? Tem uma garagem do outro lado, tem uma garagem desse lado. Então ele passou de vez e empurrou meu carro também. E graças a Deus ele não teve nada, né? O condutor. Prejuízo material a gente resolve, o que importa é a vida. Por sorte, ninguém passava por aqui no momento do acidente. Na queda, o manobrista, um homem de 69 anos, ficou ferido e foi rapidamente socorrido pelo SAMU. Este motoboy prestou socorro à vítima enquanto aguardava a chegada da ambulância. 10 minutos depois da queda, o manobrista estava consciente. Ele só estava tonto por causa da pancada, mas aí eu e outro colega puxamos a porta do carro, tiramos eles de dentro, aí apareceu uma médica e um socorrista do SAMU que estava de folga. Aí demos apoio, tiramos eles de dentro, depois ele começou a reagir bem. A Defesa Civil de Salvador fez a vistoria e constatou que o acidente não provocou problemas na estrutura do prédio, que fica entre a Rua da Bélgica e a Avenida Estados Unidos. Fomos verificar lá em cima as condições, né, de operação lá de manobra, né, quando houve a manobra. A situação lá do Cumbongó, você está vendo aqui na fachada, que foi rompido, né, foi destruído, né? E acompanhamos também aqui a retirada do veículo, a revirada dos veículos. Os dois carros vão passar por vistoria pelo Departamento de Polícia Técnica. Por causa do acidente, a rua precisou ser interditada por quase 2 horas e o trânsito nessa região do comércio ficou bastante congestionado. Agentes da Limpurb tiveram que remover os destroços dos veículos e pedaços de concreto que ficaram espalhados. E por volta das 6 da tarde, os carros foram retirados do local com a ajuda de um guincho. Os veículos vão ser deslocados ao pátio para ficar em custódia até a vistoria pelo DPT. O manobrista foi levado para o HGE e, segundo a Codesal, teve apenas ferimentos leves. Em um outro acidente, com uma carreta deixou 2 pessoas feridas na BR-324. Veja nos destaques do dia. O acidente foi durante a madrugada, entre as cidades de Tanquinho e Riachão do Jacuípe. 3 pessoas estavam na carreta, que seguia para Salvador, e tombou quando o motorista tentou desviar de um buraco na pista. 2 homens ficaram feridos e foram levados para o hospital de Riachão, mas tiveram apenas ferimentos leves e já receberam alta. Em Salvador, 3 micro-ônibus se envolveram em um acidente no bairro do Estiepe, perto do antigo centro de convenções, hoje de manhã. O engavetamento envolveu 2 veículos de transporte suplementar, os chamados amarelinhos, e um outro da Secretaria de Saúde de Iaçu. Segundo a Transalvador, o motorista da Secretaria de Saúde de Iaçu contou que teve a visão ofuscada pelo sol, perdeu o controle do veículo e atingiu o micro-ônibus que estava parado e acabou sendo empurrado contra o terceiro veículo que estava na frente. A cobradora de um dos micro-ônibus
teve ferimentos leves e foi atendida por uma ambulância do SAMU. Um dos principais cartões postais de Salvador, o Mercado Modelo, completou hoje 110 anos. Para marcar a data, comerciantes que trabalham lá deram um abraço simbólico no prédio. Eles protestam contra uma reforma que está prevista no local e, por isso, eles terão que ser retirados. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, a obra ainda não começou e nas próximas semanas a empresa vencedora da licitação vai apresentar o planejamento para ser compartilhado com os comerciantes. Criado em 1912 pela necessidade de um centro de abastecimento da Cidade Baixa, o Mercado Modelo hoje é atração turística para a venda de artesanato, produtos típicos da Bahia, além de bares e restaurantes. E teve protesto hoje de manhã na Praça Municipal de Salvador de moradores de mais de 20 condomínios da capital que estão sem entender a diferença na cobrança do IPTU. Eles dizem que tem apartamento do mesmo tamanho, no mesmo prédio, pagando R$ 2.000 a mais do imposto. Eles representam 23 condomínios de vários bairros aqui de Salvador. Desde que receberam o boleto de cobrança do IPTU, criaram um movimento que questiona a diferença nos valores cobrados pela Secretaria da Fazenda do município. No mesmo prédio, a gente recebeu notificações de lançamento de IPTU com 2 valores diferentes. A partir daí, a gente começou a procurar informação com a Cefaz, a gente começou a comparar os boletos de IPTU entre os vizinhos para tentar identificar qual a origem dessa diferença. Antônio é funcionário público, mora num condomínio em Brotas que começou a ser construído em 2009. 9 anos depois, os apartamentos foram entregues. O valor do IPTU que ele vai pagar, somado à taxa de lixo, passa de R$ 3.000. E o vizinho dentro do mesmo condomínio, ao lado, está pagando R$ 700, R$ 800. Então a distorção dentro do condomínio Vila Privilégio é de 7 vezes mais. Hoje de manhã teve protesto do movimento IPTU Justo na porta da Câmara de Vereadores, que reabriu os trabalhos depois de um recesso por causa do coronavírus. Representantes de outros movimentos e alguns vereadores deram apoio aos moradores dos vários condomínios que não aceitam o valor do IPTU. Segundo a Secretaria da Fazenda do município, o reajuste do IPTU foi de pouco mais de 10%. Mas a Secretaria lembra que em 2013 houve uma revisão nos cálculos por metro quadrado de cada imóvel em toda a cidade. Com isso, os imóveis vendidos a partir de 2014 passaram a ter o IPTU mais caro. Trata-se do mesmo imóvel, no mesmo logradouro, no mesmo empreendimento, com a mesma área e com valores díspares. Nós não vamos comprometer a saúde financeira de quase 90% dos contribuintes de IPTU de Salvador neste ano, no meio de uma pandemia, para soltar uma trava, fazer um aumento absurdo no meio de uma circunstância como essa. Nós estamos avaliando com responsabilidade essa situação. 88% dos imóveis de Salvador têm a chamada trava do IPTU, com um percentual de aumento que não pode passar de 35%. Isso representa 386.315 moradias. 67 mil estão destravados. Um deles é o de seu Evaldo, que disse que está difícil pagar a conta do IPTU. O ano passado eu paguei 3.700 e uma fração. Esse ano já veio 4.156, uma diferença absurda. Muitos dos nossos companheiros, nossos vizinhos, estão tentando vender o apartamento, não conseguem vender porque quando o corretor oferece, que diz quanto é o valor do IPTU, ninguém quer comprar. Postos de testagens de Covid em Feira de Santana estão reduzindo os atendimentos, mesmo com o aumento da procura por causa da variante Ômicron. O motivo é que muitos servidores da saúde estão afastados pela doença. O resultado, longas filas e muita espera. De longe já dava para ver a fila imensa de carros na estação do BRT da Avenida Ayrton Senna. Um cenário que tem se tornado cada vez mais comum, já que a procura pelo teste para detectar o vírus da Covid-19 aumentou e muito nos últimos dias. Quem espera na fila, além de enfrentar o calor, precisa contar com uma dose de paciência.
Esperei muito, cheguei aqui, era 7h30 da manhã, disse que não ia ter atendimento. A gente teve que ir embora, perdi meu dia de trabalho, com fome, sem comer, sem nada, e até agora, cheguei agora 2h30, até agora esperando. Desde o começo de janeiro foram realizados só neste drive-thru mais de 4.000 exames. Mas com o aumento dos profissionais de saúde diagnosticados com Covid, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou uma redução na quantidade de exames realizados nos pontos de testagem. Aqui eram feitos entre 600 e 800 testes por dia. Com a redução, somente 400 serão realizados diariamente. A nova medida é para impedir a aglomeração no local e impedir a circulação do vírus, principalmente da variante Ômicron. Demorou um pouquinho, que eu cheguei em torno de meio-dia, né? Não tinha informação qual o horário que realmente começaria a atender, que começou a atender a partir de 2 horas, né? Onde a fila é um pouco extensa, né? Devido aos novos casos que estão surgindo. Com o aumento das infecções, especialistas alertam para o risco de contágio das novas variantes. Todo cuidado é pouco para não se contaminar. Mas veja só esse flagrante feito no drive-thru da Ayrton Senna. Sacolas rasgadas e amontoadas com material de coleta descartado incorretamente. Veja nas imagens que as hastes flexíveis utilizadas nos testes RT-PCR estavam espalhadas pelo chão com luvas e até lâminas de teste rápido. Um perigo de contaminação bem ao lado de quem esperava na fila. A Secretaria de Saúde de Feira de Santana admitiu que o material foi descartado num lugar inadequado e diz que a área já foi limpa. Em Maraú, no Baixo Sul do Estado, os atendimentos presenciais foram suspensos em órgãos municipais por causa da alta de casos de Covid. 253 casos ativos da doença foram notificados no município nos últimos dias, o maior número desde o início da pandemia. Segundo a Prefeitura, muitos servidores testaram positivo para a Covid, o que estava prejudicando o funcionamento de algumas secretarias. E em Caravelas, no extremo sul, o atendimento ao público na delegacia está suspenso também por causa da Covid. Todos os 6 funcionários testaram positivo. Os atendimentos só serão retomados no dia 11 de fevereiro. Usuários do transporte metropolitano ficaram sem ônibus hoje por causa da paralisação de rodoviários da empresa BTM e fizeram um protesto na estação Mussurunga, em Salvador. A gente mostra essa confusão depois do intervalo. E a gente traz também os números da Covid aqui no estado. Vamos dar uma olhada no trânsito da capital. Imagens ao vivo da Avenida Paralela, sentido aeroporto, trânsito um pouco carregado, mas flui depois da entrada do bairro do Imbuí. Sentido centro da capital também não tem nenhum grande congestionamento. Vamos ver como é que está na Cidade Baixa nesse início de noite? Avenida Engenheiro Oscar Pontes, saída aí do sistema ferryboat, trânsito tranquilo. Jequitaia também fluindo sem nenhum congestionamento. A gente volta já. BATV de volta, agora de Salvador para todo o estado, e a gente aproveita para conferir os números da pandemia aqui na Bahia. Olha só, 6.331 novos casos nas últimas 24 horas, mais de 1.374.000. A média móvel de casos está em alta de 119%, a de mortes alta de 108%. Anteontem, 35 mortes, ontem 37, hoje 45 mortes registradas nas últimas 24 horas. 28.026 vidas perdidas. Taxa de ocupação de leitos no momento em Salvador, 70% e na capital, 73%. 29.495 casos ativos nesse momento. Vou falar agora de uma situação que aconteceu hoje de manhã. Funcionários da empresa Bahia Transportes Metropolitanos, a BTM, fizeram uma paralisação em frente à garagem da empresa em Lauro de Freitas. Eles reclamam de atraso no pagamento dos salários. Passageiros que aguardavam os ônibus na estação Mussurunga, na capital, reclamaram da situação e decidiram protestar também. Paralisação dos rodoviários atrapalhou a vida de milhares de passageiros. Na estação Mussurunga, um dos terminais mais movimentados da capital, um grupo de passageiros que mora em Salvador e trabalha em Camaçari bloqueou a saída de ônibus. Os passageiros reclamaram dos constantes atrasos e da falta dos ônibus da empresa BTM hoje. Esses dias sempre atrasam os carros para sair, só que hoje foi a gota d'água. Hoje, desde 5 horas da manhã que eu me encontro presente aqui na estação Mussurunga e não saiu um carro da empresa para rodar para Camaçari, de nenhuma das 3. A manifestação atrasou quem precisava chegar ao trabalho. É uma palhaçada, amigo. Tem que fazer protesto? Tem. Agora metadezinha fica no sol, que é o marketing, e o resto fica na sombra.
e a gente tem que trabalhar e faz o quê? Alguns ônibus remanejados de outras empresas pela Agerba saíram lotados. Eu moro aqui, em Mussurunga, mas tenho que ir trabalhar em Camaçari. Tá difícil. Nem como é que eu pego a Covid? Olha lá, vai sair. Eu sofro, senhor, todos os dias. É todos os dias isso. Não é só hoje, não. A gente se revoltou hoje para ver se chama a atenção de alguém para ver resolver o problema. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia, o sistema rodoviário metropolitano transporta mensalmente cerca de 3.300.000 passageiros em 76 linhas que são operadas por 10 empresas. Em nota, a Agerba disse que o horário de cada linha atende a critérios técnicos, seguindo um planejamento operacional e que é baseado principalmente na demanda de horário de pico. A BTM tem 20 linhas que circulam por bairros de Lauro de Freitas, como Buraquinho e Portão. Os coletivos também fazem ligação com o metrô e alguns bairros de Salvador, como Itapuã e Lapa. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da região metropolitana, a empresa deve salários atrasados de dezembro, cestas básicas, tickets refeição e tem dívidas trabalhistas referentes a funcionários demitidos em 2020. O preço do combustível aumentou demais no último ano, né? Foi mais praticamente 40%, 50% do aumento do combustível. E esse aumento de combustível está atrapalhando muito o custo da empresa. A empresa está tendo prejuízo, porque além de aumentar o combustível, aumenta pneu, peça, todos os insumos aumentam. E nós não tivemos reajuste na tarifa. Cerca de 20.000 passageiros foram afetados pela paralisação. Os ônibus só começaram a deixar a garagem da BTM na parte da tarde, depois que um acordo foi firmado entre o Sindicato dos Rodoviários da região metropolitana e a direção da empresa. Segundo o sindicato, a BTM se comprometeu a pagar hoje as dívidas trabalhistas de funcionários e até o meio de janeiro os tickets e salários atrasados de dezembro e janeiro. Fizemos uma discussão na quinta-feira passada com o pessoal na sede do sindicato e ficou definido os pagamentos desses trabalhadores. Por esses descumprimentos, nós hoje, junto com ativos e inativos, decidiram fazer uma paralisação para chamar o empresário, o dono da empresa, para a gente fazer uma discussão com relação a isso. Mas, felizmente, a gente avançou nas negociações e esperamos que se cumpra. A Rebeca precisava ir para o Cabula pela manhã. Resolveu ir à tarde, mas já estava a 1 hora no ponto, em Lauro de Freitas, sem conseguir ônibus. Hoje atrasou tudo e a gente está muito preocupado, que não sabe como é que vai ficar a situação, se vai atrasar de novo e a população está muito revoltada. A gente segue acompanhando. Gente, a defesa do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, investigado pela Operação Faroeste, entrou com pedido de conversão de prisão para regime domiciliar, alegando risco de saúde pela Covid. O juiz contraiu a doença em janeiro, no batalhão de choque da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, onde está custodiado. Ele foi atendido numa UPA e depois transferido para um hospital particular porque tem plano de saúde. Sérgio não tomou as vacinas contra a Covid, alegando que sua condição de saúde contraindica a vacinação. O STJ autorizou o pedido de hospitalização, mas afirmou que não há urgência para analisar a conversão da prisão, já que a Corte Especial está em recesso. A defesa do juiz diz que vai submeter novamente o pedido à Corte Especial quando houver a retomada das sessões. Vamos conferir agora o que foi destaque hoje no nosso portal G1 Bahia. Seguranças acusados de racismo e agressão contra jovens são afastados das atividades em supermercado aqui de Salvador. A gente também segue acompanhando esse caso que aconteceu aqui na capital. Homem é preso suspeito de matar amigo estrangeiro com golpes de faca, foice e barra de ferro na Bahia. Os dois dividiam um apartamento. Esse crime aconteceu em 2017 e a vítima era norte-americana. E o último destaque de hoje, Caixa libera saque do FGTS por calamidade em Ibicuí, cidade lá do sul do estado. Saiba como solicitar todos os trâmites e documentos necessários. Detalhes, g1.com.br/Bahia. Depois do intervalo, a gente fala sobre o primeiro Bavi do ano e como foi o dia de homenagens a Iemanjá em Salvador. A gente volta já. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de amanhã na Bahia. É o repasse do reajuste anunciado pela refinaria Mataripe, que entrou em vigor ontem. Com isso, o valor repassado para o consumidor final vai ficar entre R$ 5 e R$ 7, segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás.
O preço médio do botijão de 13 quilos deve ficar entre R$ 115 e R$ 120, de acordo com o Sindigás. Futebol. Vitória e Bahia entra em campo para o primeiro clássico de 2022. E esse é o único Bavi garantido nesta temporada. Por causa do decreto do governo, o jogo terá público máximo de 1.500 torcedores. Esse é o primeiro e pode ser o último clássico de 2022. Isso porque Vitória e Bahia estão em séries diferentes no Campeonato Brasileiro e o rubro-negro não participa da Copa do Nordeste. A situação mais delicada é justamente a do Vitória, que na 5ª colocação precisa vencer para entrar no G4 do Campeonato Baiano. Ainda sem perder com o time principal, o Bahia quer continuar embalado nesse início de temporada. O Vitória já vem fragilizado e a gente vai para cima. Vamos buscar esses 3 pontos aí. Será um duelo de treinadores que se conhecem bem. Quando treinava o Bahia, Dado Cavalcante foi campeão do Nordeste contra o Ceará, na época comandado por Guto Ferreira. O mundo girou e hoje Dado está no Vitória, enquanto Guto Ferreira retornou ao Bahia. Os estreantes Jadson do lado rubro-negro e Hugo Rodaiega do lado tricolor são jogadores em que mais as torcidas confiam para desequilibrar o clássico. Por causa do decreto estadual para restringir o avanço da Covid, apenas 1.500 pessoas poderão entrar no Barradão, todos torcedores do Vitória. O Vitória, acho que a gente está precisando disso, véio. De confiança do torcedor nesse momento tão difícil. E eu acho que dá para ganhar. Dentro de casa, o Vitória fazendo uma boa partida, dá pra gente levar essa aí. E o Bavi, que começou às 7h15 da noite, segue empatado em 0-0. As homenagens a Iemanjá foram com várias restrições por causa do avanço da Covid, mas quem é devoto não deixou de levar suas oferendas à Rainha das Águas. Vamos até o bairro do Rio Vermelho, ver como é que está o movimento por lá agora? Quem mostra pra gente é Dalton Soares. Boa noite, Dalton. Boa noite, Sodak. Olha, a gente chegou aqui por volta das 5h30. Desse lado aqui, do lado do mar, tinha bastante gente para observar o pôr do sol, admirar que foi muito bonito. O pessoal comeu acarajé, tomou sua cervejinha. Estrategicamente, a gente escolheu esse local aqui porque essa escultura tem tudo a ver com o dia 2 de fevereiro. Afinal, ela se chama Odoiá. E agora a gente vai localizar, mostrar para você como que está o movimento do outro lado ali do Largo de Santana, onde fica também o monumento de Jorge Amado, Zélia Gattai. Bastante gente ali nas mesas dos bares do Largo, também conhecido como Largo da Dia. A gente vê também uma viatura da PM e fiscalização da Prefeitura que atuaram durante todo o dia hoje. E essas pessoas não puderam ficar paradas por aqui. Foram depositar, fazer seus presentes em outras praias. São 48 quilômetros de praia. Vamos ver como é que foi esse dia de Iemanjá? Às 6h20 da manhã, o balaio com o presente para Iemanjá saiu do terreiro Ilê Axé ao Aneji, no Engenho Velho da Federação, para o Rio Vermelho. A escultura do cavalo marinho foi escolhida como símbolo dos pedidos dos devotos para a Rainha das Águas. Para Iemanjá, eu escolhi o cavalo marinho, que é um símbolo de caminho, de paz, de prosperidade, de harmonia e de união. Assim que chegou, o presente foi levado para o mar. Pelo segundo ano consecutivo, não ficou exposto no barracão da colônia de pescadores, que teve o acesso restrito para evitar aglomerações por causa da pandemia. As praias do Suquiaque até a Vila Caramuru também estavam interditadas. Por isso, no lugar do Rio Vermelho, Tomás foi para a Barra deixar as homenagens, uma forma de reafirmar sua religiosidade. É principalmente uma data de agradecer. E eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu vou achar um lugarzinho com uma água para entregar para Iemanjá. Mas melhor ainda estando aqui em Salvador, né, que a gente tem essa tradição mais forte. Para Daniel, a relação com Iemanjá vem através da música. Ele começou a presentear a Iabá há 3 anos, mas de 1 ano para cá, ganhou um motivo especial para agradecer. O presente que eu recebi dia 2 de fevereiro, meu filho. Nasceu dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, então já tem um motivo a mais aí para a gente dar um presente e agradecer, né? Maternidade é um dos traços fortes de Iemanjá. Nome que significa a mãe cujos filhos são peixes. Essa devoção foi trazida para o Brasil por africanos que viviam na região onde hoje é a Nigéria. Lá, ela era reverenciada nas águas doces. Vem daí a saudação Odoiá,
Mãe dos Rios, maternidade que se estende a todas as águas e orixás. Por isso, para o povo de Santo, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Thaísa é filha de Iemanjá. Foi iniciada para o orixá no terreiro Ilê-Abaxé, em Maragogipe. Em casa, prepara a obrigação ainda de madrugada. Flores que carregam a fé alimentada durante o ano inteiro. A gente pede, a gente abraça, a gente pede pelos nossos e pelos nossos amigos também que pede, liga, peça por mim, a gente pede. Então aqui não vai só a minha energia, vai a energia de todos. Foi nas águas de Amaralina que deixou o presente. A primeira vez longe das praias do Rio Vermelho. O cenário é diferente, mas a devoção é a de sempre. Eu não deixei de fazer minha obrigação, né? Então, Iemanjá sabe de todas as coisas e está indo... É como se eu também estivesse em silêncio, levando a minha obrigação em silêncio. Ao dormir, ao acordar, eu sempre respiro Iemanjá. Porque ela é minha vida, ela é meu tudo, ela é a dona do meu ori. O BATV desse 2 de fevereiro fica por aqui. Outras notícias no Jornal da Manhã, às 6 da manhã. Se cuide. Boa noite e até amanhã. Pois é essa que vem lá do mar. É a senhora das candeias, mãe dos orixás. Seu AD resplandece a lua cheia. Glória e glória, glória mamãe sereia. Glória e glória, glória mamãe sereia. E naê por cima do